Salve, salve galera, chegando na área aí. Vamos marcando aí as pessoas que estão chegando. Galera que tá chegando aí, vamos mandando comentário. Hoje vai ser uma live especial aí sobre informativos do STF, STJ, informativos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Separei alguns julgados bem importantes na temática do direito penal. Para quem não sabe, meu nome é Pedro Paulo Coelho, sou defensor público aqui do Espírito Santo e venho aqui dar um pouco algumas aulas de direito penal, processo penal para vocês aí que estão na caminhada para concurso público, galera que às vezes falta grana, falta uma condição financeira para pagar um bom cursinho, então é importante às vezes ter de forma gratuita algumas aulas. Vou tentar passar essas lives de maneira mais didática possível, beleza galera? Estou tentando achar aqui deixa eu ver se eu consigo aqui para ver os comentários. Não estou conseguindo ver os comentários aqui. Galera, se puder comentando aí, só para confirmar, os comentários estão chegando, para ver também se a internet... Opa, agora vi Danilo, Balsas, Maranhão. Galera, vai curtindo, vai comentando aí, galera. Fazer uma live especial sobre direito penal. Live essa. Tentar trazer vários julgados de maneira rápida. Não vai dar muito tempo para a galera anotar. No máximo, anotar o número dos julgados, então assim, tentar pegar o mínimo, o máximo do conhecimento possível, mas tentar prestar atenção na live, beleza galera? Antes de começar essa live sobre direito penal, informativos do Supremo Tribunal Federal e também Superior Tribunal de Justiça, galera aí de Mato Grosso, Maranhão, eu faço dou mais uma vez uma dica sobre livros. Esse livro é muito interessante, do Dizer o Direito, principais julgados do STF e STJ comentados, principais julgados. Existe um estado onde os concursos são menos difíceis, Cláudio? Bom, hoje não existe concurso fácil, essa é a verdade. Nem a OAB é fácil passar, a OAB se tornou um verdadeiro concurso público, é muito difícil, então quem não estiver preparado não tem chance de passar. Óbvio que há estados que geralmente abrem mais vagas, há estados que o salário é melhor e há estados que já têm seu atrativo natural. Eu, por exemplo, adoro o Espírito Santo, adoro o Rio de Janeiro, sou do Rio, mas já trabalho aqui no Espírito Santo, então tem seus atrativos naturais. Outras carreiras têm seus atrativos financeiros que acabam tornando o concurso cada vez mais difícil, beleza? Óbvio que tem muitos concursos que em uma época, por exemplo, Rio e São Paulo eram eixos muito fortes de concurso público. Só que hoje a gente percebe uma clara democratização do sistema de ensino. Vários lugares em que o sistema de ensino não era tão forte, hoje tem muitos ensinos fortes, principalmente também pela questão das aulas telepresenciais, das aulas online, que acabam permitindo aquelas pessoas que não tinham tanto acesso à informação, ter acesso a uma boa informação através da internet. Aí recomendo mais uma vez, principais julgados do STF, STJ, comentados. Esse é o de 2014, recomendo comprar o de 2016, pelo site Dizer o Direito. Então a galera que não conhece aí, anotem aí www.dizerodireito.com.br. É um site especial, um site muito bom que trata basicamente de informativos, ou seja, os principais julgados dos tribunais superiores e também vai passar, com certeza, Danilo, tem que ter confiança. E também algumas inovações legislativas, beleza galera? E aí vamos curtindo, comenta, marca galera, marca as pessoas da sua timeline, as pessoas que possam se interessar, compartilha para que as pessoas possam participar dessa live de hoje, live especial sobre informativos do Superior Tribunal de Justiça e do STF. E aí, primeiramente, eu vou trazer uma lei muito interessante. Essa lei já tem 2 anos de vigência, que é a Lei 13.142 de 2015. Agora o Márcio é Juspode, o Márcio é fera, cara. O Márcio é fera, Márcio André Cavalcante. Se não me engano é Cavalcante, eu nunca lembro o nome. Márcio André Cavalcante, criador do Dizer o Direito, fantástico, faz um trabalho fantástico já há anos, me ajudou na aprovação de concursos, tá? Então esse Dizer o Direito, eu já não estudo há mais de 3 anos, já sou defensor público há quase 4. Obviamente não tenho mais o estudo para concurso como um foco, mas eu sempre de vez em quando faço uma revisão pelo Dizer o Direito também, até para a prática. E eu usei muito Dizer o Direito para passar em concursos públicos. Com certeza vários concursos que eu fui aprovado tiveram toque
do Dizer o Direito, do site Dizer o Direito. Uma dica para quem está no primeiro período. Primeira dica, Douglas, acessa o www.dizerodireito.com.br. É um site que hoje você vai ter dificuldade para prestar atenção, para captar, mas se você já está no primeiro período, já tendo essa percepção de estudar informativos, você vai dar um passo à frente de todos os outros candidatos, tanto na OAB quanto em concurso público. Beleza, galera? Então vamos começar aí a nossa aulinha rápida. É muito informativo, eu selecionei mais de 40 informativos, eu vou tentar dar em menos de 1h20. Vamos ver se a gente consegue dar essa aula da maneira mais rápida possível. E a primeira novidade que eu dou é a Lei 13.142 de 2015. Lei 13.142 de 2015, que ela altera o Código Penal e também a Lei de Crimes Hediondos. Ela insere o quê? O homicídio cometido contra integrantes dos órgãos de segurança pública e também contra seus familiares até o 3º grau. Então, se é cometido um homicídio contra integrantes dos órgãos de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, esse crime é considerado qualificado, mas desde que esse delito esteja relacionado com a função exercida. Valeu, Danilo. Eu sou apaixonado pela defensoria. Quem quiser dicas de defensoria, pode me adicionar no Instagram e no Facebook, @coachpedrocoelho. Beleza, galera? Então, passou a tornar qualificado pelo simples fato de a vítima ser integrante de órgão de segurança pública ou um de seus familiares, até o 3º grau de relação de parentesco. Mas aí a gente tem que ter uma deixa muito importante dessa Lei 13.142 de 2015, porque ela diz que apenas se o delito tiver relação com a função exercida, ou seja, se o homicídio é praticado e um dos motivos é aquela pessoa ter sido policial, aquele familiar é familiar de policial, aí sim, essa Lei 13.142 de 2015, ela vai incidir, tornando aquele homicídio simples, que a pena é de 6 a 20 anos, em homicídio qualificado, pena que torna de 12 a 30 anos e torna aquele crime de homicídio simples em homicídio qualificado e também hediondo, porque essa lei também alterou a Lei de Crimes Hediondos, Lei 8.072 de 1990. E aí a grande deixa, eu que fiz muitos júris, geralmente os júris homicídio simples, homicídio qualificados eram muitas teses de se afastar a qualificadora para tornar aquele crime hediondo em crime não hediondo. O crime hediondo, um dos principais rigores da Lei de Crimes Hediondos é tornar a progressão de regime, em vez de 1/6 da pena, em 2/5 ou 3/5. 2/5 se não for reincidente e 3/5 se for reincidente em crime hediondo. E qual é a diferença? Eu dou um exemplo matemático bem simples. Se eu sou condenado a uma pena de 12 anos, mas o meu crime ele não é hediondo, eu vou progredir do regime, por exemplo, fechado para o semiaberto em 2 anos, ou seja, 1/6 da pena. Só que se esse crime for hediondo e a minha pena for a mesma pena de 12 anos, eu vou progredir em 2/5 da pena. Em 2/5 da pena, tentar fazer uma matemática rápida aqui, 2/5 vai ser difícil. 2/5 da pena seria em torno de 4, 5 anos ali. Mais de 5 anos na realidade. Então, em vez de 2 anos, mais de 5 anos da pena a realizar a progressão. Portanto, tornar um crime hediondo gera principalmente a maior dificuldade na progressão de regime. Beleza? Essa é a Lei 13.142 de 2015. Essa lei é muito importante, lei essa que todos devem estudar, está em todos os vademecums de concurso. Caiu muito na OAB quando da vigência, principalmente nos concursos, nas provas da OAB de 2015 e 2016, caiu bastante a Lei 13.142 de 2015. Beleza? Agora vamos para outra lei rapidinha, lei essa interessante, Lei 12.978 de 2014, que ela acrescenta um inciso também na Lei de Crimes Hediondos, e prevendo que também é considerado crime hediondo o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Ou seja, a partir dessa lei 12.978 de 2014, torna-se crime hediondo o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual. E aí uma pergunta muito interessante que vocês podem fazer a mim.
Ah, mas então se está correndo um processo, eu estou respondendo, por exemplo, a um crime de favorecimento de prostituição ou de outra forma de exploração de criança ou adolescente. Lembrando que a exploração sexual ou prostituição de criança ou adolescente que é crime hediondo. Eu estou respondendo, vem essa lei nova, Lei 12.978 de 2014, tornando esse crime hediondo. Eu vou responder agora por um crime hediondo, eu posso ser condenado e a minha progressão de regime vai ser considerada pelo crime hediondo? A resposta é não. Apenas aos fatos posteriores à vigência da lei, a Lei 12.978 de 2014, é cabível a punição considerando a natureza de crime hediondo desses crimes dispostos no artigo 218b do ECA, beleza? Do Código Penal, melhor dizendo. Vamos seguindo aí, se a velocidade estiver rápida, vocês podem dar uma travada, podem mandar comentários aí, dizer se a internet e o áudio estão bons, beleza, galera? E vamos com tudo aí. Exatamente, a lei penal no tempo, tá? A lei penal no tempo, ela prevê que o agente só responde pela lei cometida, lei vigente durante os fatos. Ou seja, se eu cometi um fato criminoso, eu vou responder pela lei vigente naquele momento, salvo se uma lei ulterior, ou seja, uma lei posterior, for mais benéfica. E aí, nesse caso, a lei penal retroage em favor do réu. A lei penal retroage apenas se for em favor do réu. Eu não gosto muito de usar o termo réu. Obrigado, Rita. Estou voltando aí. Eu não gosto muito de usar o termo réu porque é um termo, naturalmente, que traduz a questão de coisa, em que pese o acusado ter, muitas das vezes, cometido um fato criminoso, fato às vezes grave, ele é um sujeito de direitos, ele tem direito a uma garantia, ao processo amplo e justo, garantia ampla defesa. Então, chamar de réu é dizer que ele não tem direitos, que ele é apenas uma coisa. Por isso eu prefiro até o termo acusado, indiciado, quando há no inquérito policial. Um outro julgado muito interessante, que já tem muito a ver também com esse uso atécnico do termo réu, né? Réu vem de res, do latim coisa, né? República, res pública, coisa do povo. Ela diz que no julgado do recurso extraordinário 591054, já é um julgado antigo, mas é muito importante, do STF, foi em plenário, em sede de plenário pelo STF, ele diz o seguinte, que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena. Pessoal, eu quero que vocês botem em xeque esse julgado. Esse julgado ainda está válido, obviamente, mas a gente percebe claramente que há vários julgados, várias decisões contraditórias quanto à utilização de ações penais em andamento para considerar como maus antecedentes. Tese da defensoria, obviamente. Os maus antecedentes só podem ser considerados quando há um trânsito em julgado, porque vige o princípio da presunção de inocência ou presunção de não culpa. Ninguém será considerado culpado senão com um trânsito em julgado. Ou seja, eu não posso considerar maus antecedentes se essa pessoa ainda não foi condenada, porque ela pode ter sido absolvida, ela pode ser absolvida posteriormente. E o que faz se essa pessoa for absolvida posteriormente e estiver respondendo a um processo em andamento? Eu vou ter que reverter aquela outra ação penal de outro juízo? É muito complicado, isso na prática a gente sabe que não vai acontecer. Por isso que a tese da defensoria é de não considerar inquéritos policiais ou ações penais sem trânsito julgado como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena, beleza? E aí a gente pode até perguntar, por exemplo, e no caso dos atos infracionais, ou seja, aqueles atos cometidos por adolescente análogos a crimes, o adolescente ele é condenado a cumprir uma medida socioeducativa, por exemplo, por homicídio. Esse ato infracional ele pode ser considerado como mau antecedente? A doutrina e a jurisprudência são muito polêmicas quanto a isso, mas o entendimento atual vem sendo de que é possível considerar sim como maus antecedentes. O que contraria o entendimento da melhor doutrina penal, porque o entendimento é de que a esfera da infância ela não se comunica na esfera do adulto. Ou seja, se aquela criança e adolescente, se aquele adolescente foi condenado a um ato infracional, aquele ato ele não vai ser considerado como reincidência, portanto não pode ser considerado também como maus antecedentes. Mas é uma forma também de balizar
os juízes vêm utilizando essa técnica para balizar a maior gravidade e o histórico já pregresso daquele adolescente que mal se inseriu na vida adulta e continua cometendo crimes. Então essa tese com certeza vai depender muito do concurso prestado, Cláudio, com certeza vai depender do concurso prestado. Julgado já antigo, mas é muito interessante para quem faz provas de concursos federais, juiz federal, DPU, por exemplo, é um julgado interessante, MPF, mas é bem batido isso, mas qual o valor máximo considerado insignificante nos crimes tributários? Para o STJ, esse valor é de R$10 mil. Só que para o STF, ele entende, baseado na portaria do Ministério da Fazenda, número 75, de que, na realidade, o valor para ser considerado insignificante é até R$20 mil. Ou seja, cometi um crime tributário e o valor em debate é de até R$20 mil, esse crime é insignificante. E aí, claramente, eu como defensor público, já vi pessoas serem presas por furtarem chocolate, furtarem pedaço de carne. A gente percebe como o direito penal é extremamente seletivo. O direito penal ele atua diretamente contra o pobre, porque uma pessoa rica só nega 20 mil, ela não vai presa porque o crime é insignificante, mas uma pessoa pobre furta uma carne no supermercado, provavelmente ela vai ser presa, principalmente se não tiver defensoria atuante, não tiver um advogado bom atuante ali, ele vai ficar preso por algum tempo até ser declarada ilegal aquela prisão. Infelizmente, essa é a realidade do sistema prisional brasileiro, Maria Rita. E até nisso, nessa questão do princípio da insignificância, durante um bom tempo gerou uma polêmica sobre crimes ambientais. É possível a aplicação do princípio da insignificância a crimes ambientais? Teve um caso, por exemplo, de um pescador em período de defeso, que pescou alguns peixes, em torno de 5 peixes, e ele cometeu, obviamente, em período de defesa, um crime ambiental. O entendimento hoje já do STJ consolidado é que se admite sim o princípio da insignificância no caso de crimes ambientais. Qual o número da súmula? Foi um julgado, Maria Rita. O julgado do STF é o HC 121.717, HC 121.717, baseado na portaria do Ministério da Fazenda 75 de 2002. Beleza? E aí, nesse julgado do STJ e do STF também, o STF entende também que é possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes ambientais. Galera, vamos curtindo, mandando coração, compartilhando aí para essa live ficar cada vez mais bombada. Estou voltando. Para quem, Maria Rita me acompanha desde o Periscope já há quase um ano, eu fiquei um tempo parado, mas agora eu vou voltar todos os domingos, entre 5 e 7 da noite. Depende muito do jogo do Flamengo. Hoje eu fiz mais cedo por causa do jogo do Flamengo, 6h30. Jogo do Flamengo não tem como fazer live. E também às terças-feiras, entre 8 e 10 da noite. Outro julgado sobre o princípio da insignificância, mas aí diz que não é cabível o princípio da insignificância no caso de contrabando, tendo em vista o desvalor da conduta do agente. E por que isso? Pessoal, o contrabando é a inserção de um produto proibido dentro do mercado brasileiro, a importação de um produto proibido dentro de um mercado brasileiro. A exemplo, alguns materiais de venda imprópria que a pessoa traz de fora, contrabandeia. O descaminho, por exemplo, produtos falsificados. O descaminho já não, esse produto ele é permitido o ingresso, porém há um desvio naquela declaração na forma de entrada no Estado brasileiro. Mas o descaminho é possível o princípio da insignificância. Já no contrabando, não. No contrabando não é cabível o princípio da insignificância. Beleza? Esse daí é um julgado importante, mas já um julgado batido. A galera que não sabia dele, é bom estudar mais, porque já é um julgado bem conhecido. Beleza? Voltando à questão do princípio da insignificância rapidinho. O STJ já em 2014, já faz tempo, então esse panorama vem mudando. O STJ vem adotando posturas mais punitivistas. Ele diria que não se aplica o princípio da insignificância para o crime de posse e porte de droga para consumo pessoal. A gente sabe que o STF está se debruçando sobre a
Brigadão, Luciana. Galera de Ilhéus, Bahia. E hoje tem Flamengo e Bahia. Se Deus quiser, o Mengão vai ganhar o Bahia. Mas quem não se lembra, o ministro Luiz Roberto Barroso já até se antecipou ao voto, entendendo que seria legal, ele votaria pela descriminalização do uso de drogas, principalmente a maconha. Já alguns ministros tentando pela tipificação a partir da quantidade de droga pega pelo usuário, para saber se ele é uso ou tráfico. Mas o STF ainda não decidiu a questão da descriminalização do uso de drogas. E o STJ decidiu, em sede de recurso em habeas corpus 35920 do Distrito Federal, que não se aplica o princípio da insignificância para o crime de posse ou porte de arma para consumo pessoal. Ou seja, para o STJ, a sexta turma decidiu que não se aplica o princípio da insignificância para o crime de posse, porte de droga para consumo pessoal. Essa decisão é polêmica. Um olho na live, outro no jogo do Corinthians, João. Eu não estou fazendo live 6h30 porque tem jogo do Mengão. E aí, um abraço pro meu irmão aí, João Paulo Coelho, meu grande irmão que me influenciou muito no direito penal, tá assistindo a live também. E aí, galera, esse entendimento de que não se aplica o princípio da insignificância, a gente vê decisões isoladas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, entendendo que é cabível o princípio da insignificância. A gente vem vendo decisões até do STJ quanto a isso. Esse tema é muito polêmico, a gente tem que ficar atento, principalmente com essa decisão do STF sobre a descriminalização ou não do uso de drogas. Eu tenho minha opinião pessoal, opinião da prática, de que a gente tem que falar com menos hipocrisia sobre o uso de drogas. O uso de drogas está aí, e eu, como trabalhei muito tempo no júri, eu percebi uma coisa bem clara. A proibição do crime de drogas aumentou o número de homicídios. Eu, como defensor público, eu gostaria muito que o número de homicídios diminuísse muito, principalmente porque as pessoas que morrem no Brasil geralmente são vítimas negras, pobres e adolescentes. A gente percebe claramente no mapa de violência do Brasil, do IPEA de 2017, que as vítimas brancas reduziram, salvo engano, em 30%, já não lembro mais de dados, mas reduziu o número de vítimas brancas nos últimos 10 anos. Vítimas negras aumentaram. Isso mostra claramente que o tráfico de drogas, principalmente pela marginalização, pela falta do Estado presente ali no combate, o combate é apenas feito com a polícia, que acaba se tornando vítima também dessa guerra às drogas. A gente tem que pensar em políticas públicas também para combater esse tão grave crime que é o tráfico de drogas, e principalmente os crimes que vêm com o tráfico de drogas, como o homicídio. Beleza? Bom, tem um julgado muito interessante aqui que foi bem polêmico, porque o STJ já vem entendendo há muito tempo que a reincidência ela é uma circunstância que agrava a pena. A reincidência é uma circunstância que agrava a pena, inclusive ela foi declarada constitucional, em que pese a gente entender que o direito penal é do fato e não do autor. Ela foi considerada constitucional, a reincidência, como circunstância agravante da pena. E a confissão é uma circunstância atenuante da pena. O que o STJ vem entendendo? Que a circunstância atenuante da confissão, ela compensa com a circunstância agravante da reincidência. Beleza? Isso daí já é bem pacífico, bem tranquilo. Só que aí surgiu outra situação. O acusado praticou o crime com violência contra a mulher, configurando a agravante do artigo 61, inciso 1, a linha F do Código Penal. Artigo 61, inciso 1, a linha F, essa agravante foi inserida pela Lei Maria da Penha, Lei Osimbio 340 de 2006. Só que, no entanto, esse acusado confessou a prática do crime, ou seja, a ele merece também a atenuante do artigo 65, inciso 3, a linha D. Diante disso, qual dessas circunstâncias irá prevalecer? Nenhuma delas. Elas vão se compensar, ou seja, o mesmo entendimento utilizado na reincidência e na confissão foi utilizado também no crime praticado com violência contra a mulher e no... Pô, obrigado, Socorro. No crime praticado com violência contra a mulher com a confissão. Esse é o julgado
Foi um julgado da 6ª turma do STJ de 2015, de relatoria da Maria Tereza de Assis Moura. Obrigado, Ju. Eu tento ser simpático até para tornar o aprendizado mais fácil. A gente sabe que o direito não é simples, então se a gente puder trazer de uma forma mais simples esse entendimento do direito, principalmente do direito penal, eu acho que se torna de grande valia, principalmente a simpatia. Voltando aqui, súmula 545 do STJ. Eu estou falando que nem narrador de futebol, até para não perder o jogo do Flamengo. Súmula 545 do STJ. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o acusado, na súmula está réu, mas critico mais uma vez esse termo réu, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, ou seja, essa súmula ela consegue até derrubar uma grande polêmica no sistema penal brasileiro. Obrigado, Paulo Henrique. Para mim, eu não quero fazer críticas à política, mas essa política de higienização da Prefeitura de São Paulo é totalmente repugnante. Além do mais, a Defensoria Pública de São Paulo trabalhou muito bem quanto a isso. Eu acho que não quero falar muito de política, mas eu entendo que também tratar essa situação da Cracolândia de uma forma genérica e ampla é muito complicado. Mas a gente sabe das dificuldades também, porque é muito grave a situação e não há uma solução simples para uma situação tão grave como a Cracolândia. Mas voltando aqui, essa súmula ela acaba tornando possível a confissão também a confissão qualificada. O que é a confissão qualificada? É quando a pessoa confessa que foi autora do crime, mas alega uma tese de defesa. Ou seja, eu cometi esse crime, fui eu que atirei naquela pessoa, mas eu cometi aquele crime em legítima defesa. Ou eu cometi aquele crime achando que estava em legítima defesa, quando na realidade eu estava em legítima defesa putativa, que é aquela legítima defesa imaginária. Nesse caso, a jurisprudência vinha entendendo que não caberia a atenuante da confissão, porque ele alegou uma tese de defesa. Só que essa súmula ela ficou bem clara. Ela diz que se essa confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, é possível, mesmo que tenha por trás uma tese de defesa, ou seja, uma confissão qualificada. Obrigadão, valeu, Paulão. Com certeza, é difícil uma solução ali. Vamos lá que ainda estamos no julgado 14, eu quero ver já que horas são 5h30 já. Ainda estamos no julgado 14 aqui que eu selecionei. Uma coisa muito interessante aqui. Quando o juiz fixa no mínimo legal uma pena privativa de liberdade, por exemplo, pena de roubo, 4 a 10 anos, ele fixa em 4 anos. É possível, fixando em 4 anos, fixando no mínimo legal, ele aplicar um regime mais severo do que aquele previsto para aquela pena? É possível? Seria possível isso? Bom, o STJ entendeu que não. Se a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, não é possível uma pena mais severa. O STF, melhor dizendo, decidiu que o STF... Estou perdido aqui. O STJ entendeu, na realidade, que não seria cabível um regime mais severo. Por quê? Se o juiz, ao realizar a dosimetria da pena, entendeu que aquela pena não era tão grave a ponto de aplicá-la numa pena acima da pena base, por que aplicar um regime mais severo de pena àquela pessoa que está respondendo ao processo penal? Então a posição que prevalece no STJ é de que, fixada a pena base no mínimo legal e sendo acusado primário e sem antecedentes criminais, não se justifica a fixação do regime prisional mais gravoso. A 5ª turma do STJ, no HC 309-939 de São Paulo, entendeu assim. HC 309-939 de São Paulo entendeu assim. Ou seja, o acusado é primário, não tem antecedentes criminais e ainda foi fixada a pena base no mínimo legal, não faz sentido algum um regime inicial mais severo. Ou seja, por exemplo, no crime de roubo, o emprego de arma de fogo não autoriza por si só
a imposição do regime inicial fechado, se primário réu e a pena base foi fixada no mínimo legal. Pessoal, quem faz prova que caia muito informativo, cai muito informativo, prova do CESP, atualmente Sebrasp, hoje em dia prova da FCC, prova da VUNESP também vem caindo informativo. Eu peguei um macete durante muitos anos de estudo, né, foram mais de 3 anos de estudo para concurso, fui aprovado em 3 defensorias que eram CESP, caía muito informativo, então acho que eu posso ajudar bastante informativo. Quando há um termo por si só, muito curioso que os julgados do STJ, principalmente, utilizam muito esse termo, por si só. E qual é o macete que eu percebi quando eu estudava informativos? Sempre quando a palavra por si só aparecia, se houvesse uma negação, ou seja, não autoriza por si só, essa resposta estava certa. Mas se já tivesse uma afirmação, ou seja, fosse conclusiva, essa resposta estaria errada. Eu vou dar um exemplo aqui. No crime de roubo, o emprego de arma de fogo não autoriza por si só a imposição do regime inicial fechado. Se tivesse autoriza por si só a imposição do regime fechado, estaria errado. E é muito simples isso, porque a palavra por si só, ela dá a entender que apenas um dos requisitos já é suficiente. E no direito a gente sabe que quase nunca é suficiente um mero requisito. Então, quando aparece a palavra sim e por si só, com certeza essa questão vai estar errada. Eu não posso dizer com certeza, mas em sua grande maioria vai estar errada na prova para concurso. Beleza? Uma súmula do STJ que é muito batida também, a súmula 527 do STJ. Galera que puder compartilhar, seguir, continuar curtindo, mandando coração aí. Súmula 527 do STJ, ela diz o seguinte: o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena. Muita pegadinha quando a banca é CESP, Paulo Henrique. Essa daí é uma grande pegadinha. Se deram para entender aí, vai acertar muito mais questão com essa dica aí. Não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito praticado. Como assim? Vamos lá, homicídio simples, pena de 6 a 20 anos. O acusado inimputável, ou seja, ele não tinha ciência dos seus atos, ele é condenado, na realidade, a gente fala em absolvição imprópria, porque ele é absolvido, porque ele não comete um fato criminoso, porque, pela teoria tripartite, para o fato ser criminoso, ele tem que ser típico, antijurídico e culpável. E quando a pessoa é inimputável, ele retira a culpabilidade do crime, então ele não comete um crime. E aí ocorre o que a gente chama de absolvição imprópria. Por que absolvição imprópria? Porque em que pese ser uma absolvição, ela gera uma medida de restrição de liberdade, sim, que é a medida de segurança. E muitas das vezes essa restrição da liberdade é mais gravosa até do que a pena. Um exemplo desse é a medida de segurança, que antigamente tinha um tempo indeterminado. A pessoa ficava esquecida quando cumpria a medida de segurança. Bom, com esse entendimento do STJ, há um limite na pena abstrata, ou seja, se ele cometer um crime de homicídio simples, ele só pode ficar mas ele pode ficar até 20 anos. E se já houver uma pena em concreto, só pode ficar no máximo da pena em concreto. Beleza? Isso daí é o julgado, essa é a súmula 527 da STJ, que entende que o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada. Ou seja, no tipo penal tem o preceito primário, que é como se narra aquela conduta. Exemplo, artigo 121. Qual é o preceito primário? Matar alguém. E o preceito secundário é a pena de 6 a 20 anos. Ou seja, a pena abstrata por crime de homicídio simples vai de 6 a 20 anos. Então, o máximo abstrato é 20 anos. Ou seja, a medida de segurança só poderia ir até 20 anos. Beleza? Falando em homicídio, matar alguém é difícil. Falando em homicídio, a gente não pode lembrar do goleiro Bruno. A gente agora é refém de goleiros péssimos no Flamengo, Muralha, Thiago, eu não sei quem tá pior, Muralha, mão de alface. Mas o goleiro Bruno foi condenado a um crime bárbaro da Elisa Samúdio e que o corpo até hoje dela não apareceu, Vivi.
O corpo dela não apareceu até hoje. E aí? Alguns doutrinadores mais antigos, e principalmente advogados que atuam na seara penal mais antigos, falavam: no homicídio, se não há corpo, não há crime. No homicídio, se não há corpo, não há crime. Bom, essa é uma das grandes lendas do direito penal. É possível claramente haver homicídio, mesmo que não haja corpo. E um exemplo típico, quem viu Tropa de Elite 2, viu a cena que eles estavam no pé do morro e aqueles dois jovens foram mortos com fogo em cima dentro de um pneu. Ora, aquele corpo foi embora. Ninguém mais viu aquele corpo, o corpo foi embora. Mas tinham testemunhas, pessoas viram. Ou seja, os crimes de homicídio que não deixam vestígios, o caso do goleiro Bruno não deixou vestígio, a prova testemunhal pode suprir a falta de exame de corpo de delito. O artigo 167 do CPP exige o exame de corpo de delito. Vamos anotar aí. O artigo 167 do Código de Processo Penal exige o exame de corpo de delito aos crimes que deixam vestígios, ou seja, os crimes não transeuntes. Artigo 167 do CPP, Código de Processo Penal. Só que se esse crime já não deixou mais vestígio, é possível, inclusive, que a prova testemunhal supra essa falta de exame de corpo de delito. É um caso do goleiro Bruno, por exemplo. Várias testemunhas, vários depoimentos colidentes podem configurar a materialidade do crime. É o que entendeu, inclusive, o STJ na 6ª turma, HC 170.507 do STJ. HC 170.507 do STJ. Beleza? Outro julgado assim bem polêmico, ele ainda é polêmico, eu já vi julgados em tribunais de justiça que discordam desse entendimento, a gente sabe que o artigo 129, parágrafo 2º, inciso 4º, do Código Penal, ele prevê uma qualificadora quando há uma deformidade permanente no crime de lesão corporal. Ou seja, se o crime de lesão corporal deixou uma deformidade permanente, essa lesão corporal ela se torna qualificada. E aí, e se uma pessoa com o rosto todo deformado, essa deformação permanente, eu vou e faço uma plástica no meu rosto para ver se eu fico mais bonito, tá difícil, mas já vai que a cirurgia plástica hoje realmente faz mágica, e essa deformidade vai embora. O STJ entendeu que, mesmo que haja uma cirurgia estética reparadora, que retire qualquer deformidade, elimine qualquer deformidade ou reduza essa deformidade, a qualificadora persiste. Isso porque o fato criminoso é valorado no momento da sua consumação. Esse foi o entendimento do STJ. Mas já vem julgados posteriores que dizem que se essa cirurgia for suficiente, já se mostrar claro que ela pode se reverter, é possível sim o afastamento dessa qualificadora a posteriori. Beleza, galera? Bem interessante esse julgado. Até mais, Socorro. Vamos com tudo como quem não quer nada aí. A galera curtindo a live, bastante seguidores aí, agradeço. Quem não me conhece aí, me siga no @coachpedrocoelho, no Instagram, Facebook, Periscope. Eu parei de dar Periscope, mas vou voltar nas lives aqui pelo Amo Direito. Então me adicione aí, quem quiser dica, pode mandar mensagem lá no Instagram, que eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Vamos lá, galera. Outro julgado bem interessante, julgado já batido, porque a gente tem que lembrar que há os crimes podem ser considerados quanto à sua natureza: crimes materiais, crimes formais ou crimes de mera conduta. Crimes materiais, crimes formais ou crimes de mera conduta. Os crimes materiais, ele exige a conduta e também o resultado naturalístico para a consumação. Exige a conduta e o resultado naturalístico. Exemplo, homicídio é um crime tipicamente material. A conduta, atirar, por exemplo, atirei na pessoa. E o resultado naturalístico, a morte. Se não houver a morte, o crime provavelmente será tentado. Já no crime formal, há uma conduta e também há uma possibilidade do resultado naturalístico. Há uma possibilidade
do resultado naturalístico. Um exemplo é a extorsão, a concussão. A gente exige... Obrigado, Malu. Feliz aí que a galera tá gostando, então curtam, compartilhem, comentem na faculdade. Amo direito. Toda terça-feira, final da noite e domingo também, final da tarde aí, antes ou depois do jogo do Mengão, vai depender do jogo do Mengão. Beleza? E o crime formal, ele exige uma conduta, mas há uma faculdade no seu resultado naturalístico, ou seja, o resultado pode ou não acontecer. E aí o exemplo é a extorsão. Eu vou e exijo uma recompensa financeira para alguém, senão eu vou espalhar fotos na internet, por exemplo. Hoje é muito comum essa questão dos nudes na internet, infelizmente. E eu vou extorquir. Essa pessoa não me dá essa recompensa. O crime já se consumou só pela conduta da extorsão, só pela conduta de exigir aquele benefício. Ou seja, é um crime formal. Ele dispensa o resultado naturalístico. Ou seja, se o resultado naturalístico acontece, aquela vantagem indevida é recebida, é um mero exaurimento do crime. Então, no crime de extorsão, no crime de concussão, a situação do flagrante delito configura-se no momento da exigência da vantagem indevida e não no momento da entrega do valor indevido. No momento da exigência da vantagem indevida e não no momento da entrega da vantagem indevida. Isso porque a concussão, a extorsão é crime formal em que se consuma com a exigência da vantagem indevida. Isso daí o STJ já decidiu, o resultado é mero exaurimento do crime. Lembrando que o crime de mera conduta nunca vai existir um resultado, a mera conduta já é suficiente para a consumação do crime e não vai existir esse resultado nunca. Beleza? Foi o que decidiu o STJ na 5ª turma, HC 266460 do Espírito Santo, aqui, ó, HC do Espírito Santo, talvez tenha sido até pela Defensoria, não sei, HC 266460 do Espírito Santo. Ó, a Lene aí, grande Lene do Espírito Santo, abraço aí, futura defensora pública, se Deus quiser, e adquirir, a gente tem que acreditar sempre. Beleza, galera? Vamos continuar aqui. Tem muito julgado aqui. Essa daí é especialmente para quem faz defensoria pública, Marcelo, galera que quer fazer defensoria, mas é um julgado que também cai em outros concursos. É muito comum a declaração falsa do estado de pobreza, ou seja, muito comum a declaração de hipossuficiência, na verdade não a declaração falsa. O assistido, o usuário da defensoria, faz a declaração de hipossuficiência, de que não possui recursos para contratar advogado, e a defensoria passa a atuar. E aí o entendimento do STJ é de que é atípica a declaração falsa do estado de pobreza. É atípica a mera declaração falsa de estado de pobreza. Por quê? Porque essa manifestação ela não é considerada documento para fins penais, Malu. Essa manifestação de declaração de hipossuficiência não é considerada documento para fins penais, já que é passível de comprovação posterior. Seja por provocação da parte, por exemplo, que em sede de apelação, em sede de razões ou contra-razões, ela alega que aquela pessoa não é pobre, ou até por ofício pelo magistrado da causa, beleza? Ou até por ofício pelo magistrado da causa. Então a declaração falsa de hipossuficiência não é considerada crime. STJ, 6ª turma, HC 261074, e a minha garganta está indo para o espaço. Eu estou tentando falar rápido, que é muita matéria. Peço desculpa para a galera tentando fazer um apanhado de julgados do STJ e do STF na matéria de direito penal. Beleza? Um julgado muito importante, já caiu muito. Eu lembro que caiu em um concurso que eu fiz, que diz o seguinte: o estupro, artigo 213 do Código Penal, ele teve uma redação diferente com a Lei 12.015 de 2009. O que a Lei 12.015 de 2009 ela fez? Ela considerou no mesmo tipo penal as condutas que antigamente eram previstas em 2 tipos penais. Antes já existia o do artigo 213 do Código Penal e o artigo 214 do Código Penal. 213 do Código Penal, estupro. Artigo 14, artigo 214 do Código Penal, atentado violento ao pudor.
O 213 ele previa a conjunção carnal. E o 214 os outros meios libidinosos. Então, por exemplo, o homem poderia praticar estupro contra uma mulher, mas não era cabível, por exemplo, o estupro de mulher com mulher, estupro de mulher com homem. A mulher não poderia estuprar num com homem. Hoje, com a Lei 12.015 de 2009, o crime de estupro é um crime material, ou seja, é possível a modalidade tentada e também é possível e também é possível que mulheres pratiquem crime de estupro, porque não exige-se mais a conjunção carnal. Ou seja, o crime de estupro é um crime bicomum. Na realidade, tanto mulher quanto homem podem ser vítimas ou autores do crime de estupro, artigo 213 do Código Penal, pela Lei 12.015 de 2009. Então, quer dizer que o artigo 214 foi revogado? O artigo 214 foi revogado, mas a conduta ali prevista não foi. O atentado violento ao pudor, na realidade, agora ele está abrangido pelo estupro. Ou seja, o atentado violento ao pudor, ele migrou para o artigo 213 do Código Penal. Então, na realidade, não foi promovida a descriminalização do atentado violento ao pudor. Não houve o que a gente chama de abolício criminis, ou seja, a abolição, né? Quem lembra da abolição da escravatura, o fim da escravatura, fim mais ou menos, mas a abolício criminis não ocorreu nesse fato porque houve, na realidade, o princípio da continuidade normativo típica. Anotem aí, princípio da continuidade normativo típica. Ou seja, aquela norma, ela continua tipicamente penal, porém em outro artigo que engloba essa conduta, esse fato penal. Beleza? Esse daí, um julgado interessante do STJ, sexta turma, HC 212-305. Beleza? Então, o que acontece? Antes, eu poderia, no mesma conduta, no mesmo fato ali, no mesmo dia, eu cometer o crime de atentado violento ao pudor e o crime de estupro. Hoje, o artigo 213 é um tipo penal misto alternativo, assim como é a lei de drogas. Tipo penal misto alternativo. O que é isso? É um tipo penal que traz naquele tipo penal alguns verbos nucleares que permitem algumas condutas diversas. Por exemplo, na droga, na lei de drogas, portar, deter, adquirir. Se você porta, se detém ou se adquire uma droga, para fins de mercancia, para fins de tráfico, você está cometendo tráfico. Mas se você porta e detém e adquire, não quer dizer que você está cometendo vários tráficos. Pelo contrário, não quer dizer que você... Porque é um tipo penal misto alternativo, assim como é o crime de estupro previsto no artigo 213 do Código Penal brasileiro. E aí o que acontece? Essa pessoa antes de 2009 foi condenada pelo artigo 213 e 214, pelo estupro e pelo atentado violento ao pudor. Com a nova lei, ocorre, na realidade, o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, como eu já tinha falado antes. Aquela pessoa que foi condenada pelo estupro, pelo atentado violento ao pudor, ela vai responder apenas pela conduta do estupro do artigo 213, porque há uma lei penal mais benéfica nesse caso. Lembrando claramente que o artigo 213 aumentou a pena para 8 a 15 anos em 2009. Então, essa pena posterior a 2009 é mais grave. Então, tem que balizar e saber se essa pena vai ser aumentada ou não. Aqui, travou aqui. Vamos lá, pessoal, vamos seguindo aí rapidinho. Outro julgado bem interessante, HC 108, exatamente, Tiagão, para benefício do réu, em benefício do acusado. Eu não gosto muito de falar réu, do acusado. É possível a aplicação da lei penal de forma retroativa. O STF já considerou atípica a conduta de peculato de uso, ou seja, furto de uso de um agente público. O peculato, existe o peculato roubo, o peculato furto, o peculato apropriação.
E o peculato, furto, por exemplo, de um veículo, ele pode ser um furto de uso, ou seja, eu peguei aquele carro rapidamente para fazer um deslocamento e depois voltei e devolvi o carro na mesma integridade. É cabível, sim, a atipicidade, é possível a atipicidade pelo princípio da insignificância também, da conduta de peculato de uso de um veículo para a realização de deslocamento para interesse particular. É o que decidiu o STF no HC 108.433, STF HC 108.433. Beleza? Tá caindo um pouco o número de seguidores aqui. Vamos ver se a galera continua compartilhando e curtindo aí. Uma súmula muito interessante, e aí eu tenho que trazer o princípio. Quem puder anotar aí vai ajudar muito. Eu não sei se os comentários estão vindo ainda. Deixa eu ver. Princípio do Nemo Tenetur Sede Tegere. Nemo, que nem o peixe Nemo mesmo. Nemo Tenetur Sede Tegere, que ele prevê o seguinte: o princípio da não autoincriminação. Ninguém é obrigado a se autoincriminar. E aí, o STJ tem um entendimento que meio que ou afasta ou entende que não é caso de aplicação desse princípio nesse caso. E qual é o caso? Súmula 522 do STJ. Súmula 522 do STJ fala o seguinte: a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. A defensoria, por exemplo, poderia alegar que a conduta de atribuir-se falsa identidade é atípica porque ninguém é obrigado a se autoincriminar. Porém, o entendimento do STJ é de que essa conduta é típica, sim, prevista inclusive pela súmula 522 do STJ. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre lei de drogas no Estatuto de Desarmamento, Lei 10.826 de 2003. Essa lei é muito importante. Estatuto de Desarmamento cai muito em prova da OAB, prova de delegado, prova magistratura, defensoria, Ministério Público. Toda prova que tem direito penal e legislação penal especial vai cair Estatuto do Desarmamento. Beleza? Galera, boa aí. Quem compartilha mais aí, galera. Vamos compartilhar, bastante compartilhamento aí pra gente bombar essa live. E ela fala o seguinte, vamos lá. Primeiro julgado importante sobre porte de arma. O porte de arma de fogo desmuniciada configura crime, mesmo sem munição, configura crime. E aí, a gente pode lembrar também que até a própria munição, ou seja, apenas a munição desacompanhada de arma, também configura crime esse de perigo abstrato. Então, tanto a arma sem munição quanto a munição sem arma são crimes pelo Estatuto do Desarmamento. Beleza? E aí a gente pode também trazer uma temática bem interessante, que é a arma de fogo ineficaz, ou seja, aquela arma de fogo que não tem qualquer potencial lesivo. Há muitas armas de fogo totalmente enferrujadas, destruídas, que não teriam a capacidade letal de atirar ou matar alguém. Nesse caso, é necessária a perícia para se averiguar se essa arma de fogo ela tem eficácia, se essa arma de fogo ela tem esse potencial lesivo? Não. O entendimento da jurisprudência é de que não é necessária essa perícia. E na prática a gente vê claramente que é muito difícil fazer perícia. Eu vejo, por exemplo, uma perícia bem importante no júri, que é o exame de microcomparação balística. O que é o exame de microcomparação balística? Cada bala, quando ela sai da arma, cada projetação sai da arma, ela tem um raiado, que é como se fosse uma marca registrada daquela arma. Então, quando a pessoa sofre um tiro, pelo exame de microcomparação balística, quando se apreende a arma daquela pessoa, eu poderia comparar a bala que alvejou aquela pessoa com a arma daquele agente, daquela pessoa que está respondendo ao processo. Comparando a microcomparação balística e dando positivo, comprovaria que aquela pessoa alvejada, o tiro saiu da arma daquela outra pessoa. Isso daí seria uma prova fundamental para a condenação de uma pessoa. Mas na prática é muito raro isso acontecer. É muito raro, principalmente pela falta de investimento, falta de orçamento
nas perícias brasileiras. Infelizmente, a gente não vive um CSI no Brasil, no sistema penal brasileiro. E aí, voltando, não é exigível, não é necessária essa arma eficaz, essa perícia. Mas se for realizada a perícia e for constatada que ela é ineficaz, aí é outro caso. Olha, não é obrigatória a perícia, mas foi feita a perícia, ela não foi constatada qualquer lesividade, aí não é caso mais de porte ou crime pelo Estatuto de Desarmamento. É isso daí, Fran. Se a perícia confirmar que o armamento não funciona, aí essa conduta de porte ilegal de arma de fogo ineficaz é atípica. Beleza? Muito importante esse julgado do STJ, esse entendimento do STJ quanto ao porte ilegal de arma de fogo. Um julgado muito interessante, já é antigo esse julgado, mas caiu na prova oral do Ministério Público em 2012. Esse julgado era quentinho do Ministério Público. Eu vi muito promotor, hoje promotores, gelando, travando nessa prova, principalmente nessa pergunta, que ela dizia o seguinte: se a arma de fogo é encontrada no interior do caminhão dirigido por motorista profissional, seria, ali naquele caso concreto, possível a tipificação no artigo 12 e não no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento? Como assim? O artigo 12 ele trata da posse de arma de fogo. E o artigo 14, porte de arma de fogo, crime mais grave, crime de pena de 2 a 4 anos pelo Estatuto do Desarmamento. E qual é a diferença? Na posse, por exemplo, o local de trabalho e o domicílio é considerado posse. Se eu estou com a arma dentro de casa ou no meu trabalho, é considerado posse. Só que o veículo utilizado profissionalmente pelo caminhoneiro não pode ser considerado local de trabalho para tipificar a conduta como posse de arma de fogo. Esse foi o entendimento do STJ no RESP 1219, 1.219.901. Isso pegou muita gente de surpresa no concurso do Ministério Público. Beleza, Felipe? Vamos com tudo aí, vamos com tudo como que é no Canadá nessa live aí, tá corrido. Deixa eu ver que horas são aqui, só pra gente não se perder. 6 horas, dá para fazer mais alguns julgados rapidinho aí, vamos tentar terminar. Não, terminar a gente não consegue não, mas pelo menos boa parte dos julgados, já foram vários julgados aqui. Um julgado muito interessante, ele trata do princípio da consulção. Depois assiste a reprise aí, Paulo, vai ficar no Facebook do Amo Direito, depois assiste a continuidade aí. E sigam aí no @coachpedrocoelho, Facebook e Instagram. E aí, o que é o princípio da consulção? O princípio da consulção diz que aquele crime meio, valeu Amo Direito, grande marketing aí, aquele crime meio que é utilizado como para se obter um crime fim, ele é absorvido pelo crime fim. Só que aí tem umas questões bem polêmicas. Se o crime fim é uma contravenção, não é cabível que o crime meio seja absorvido por uma contravenção. Esse é o entendimento uníssono, no entendimento pacífico de que se o crime fim é uma contravenção, o crime meio, o crime fim, na verdade não o crime fim, a conduta fim é uma contravenção, a conduta meio, que é um crime, não pode ser absorvida pela contravenção. Beleza? Mas é possível sim que um crime meio seja consumido, seja absorvido pelo crime fim, mesmo que a pena do crime meio seja mais grave. E aí eu dou um exemplo, por exemplo, do disparo de arma de fogo e homicídio culposo. O disparo de arma de fogo tem pena de 2 a 4 anos e o homicídio culposo pena de 1 a 3 anos. Seria possível uma pessoa sair disparando a arma de fogo para cima, deu tiro, sei lá, tiro para festejar o final de ano, acertou uma criança e ela morreu. Seria possível, inclusive, a condenação por homicídio culposo, que seria, mas a não condenação no crime de disparo de arma de fogo. O crime fim, o crime meio foi o disparo e o crime fim é homicídio culposo. Seria possível a absorção desse disparo de arma de fogo, mas é bem polêmico, é bem polêmica essa decisão, mas o entendimento é que sim, caberia essa consunção. Mas e agora no caso da pessoa que
está portando arma e pratica um homicídio. A gente tem que considerar duas situações. Uma situação, aquela pessoa já vem portando arma já há um tempo, alguns dias, não precisa precisar exatamente, mas ela já vem portando arma e ela, utilizando-se desse porte anterior de arma, ela pratica um crime de homicídio. Eu já tinha essa arma e vou lá e pratico um crime de homicídio. Nesse caso, não se aplica o princípio da consunção. Ele vai responder tanto pelo crime do porte de arma de fogo, artigo 14 do Estatuto de Desarmamento, quanto o crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal. Beleza? Só que em outro caso, eu estou assim revoltado, vamos lá, revoltado, minha filha foi estuprada, eu quero matar o estuprador. Vou lá e compro na feira de Aribiri, aqui em Vila Velha tem muito, infelizmente, esse tráfico ilegal de armas. Compro uma arma na feira de Aribiri e vou e pratico homicídio com aquela arma e depois até jogo fora de raiva. Nesse caso, o porte de arma seria absorvido pelo crime de homicídio, que é o crime fim. Eu só comprei aquela arma para praticar o crime de homicídio. Nesse caso, seria aplicado o princípio da consunção e a pessoa responderia apenas pelo crime de homicídio previsto no artigo 121. Beleza? Isso é o que entendeu o ministro Marco Aurélio no HC 120678 do Paraná. HC 120678 do Paraná. Beleza? E o STF, já falando em homicídio simples, a gente sabe que não é um crime hediondo, mas os homicídios qualificados são crimes hediondos. Qual seria o regime de cumprimento inicial de pena de um acusado condenado por crime hediondo ou equiparado? Bom, a Lei 8.072 de 90, ela entendeu inicialmente que o regime de pena seria integralmente fechado. E aí, em 29 de março de 2007, veio uma lei que alterou a lei de crimes hediondos, permitindo a progressão de regimes em 2/5 e em 3/5. Até lá, até 2006, era um regime integralmente fechado. Em 2006, o STF entendeu que essa previsão do regime integralmente fechado era ilegal e inconstitucional. E aí, de 2006 a 2007, existia apenas o regime de progressão de 1/6. Após 2007, 2/5 e 3/5. Beleza? Mas e aí? O regime, ele tem que ser inicialmente fechado? Bom, o STF já decidiu HC 111.840 do meu Espírito Santo, querido Espírito Santo que eu tanto amo. O regime inicial em crime hediondo não deve ser obrigatoriamente fechado. Se o regime semiaberto ou aberto forem suficientes, desde que presentes os requisitos do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, seria possível, sim, um regime diverso do fechado de forma inicial. Ou seja, seria possível, mesmo num crime hediondo, começar o regime em regime semiaberto ou aberto. Beleza, galera? Esse julgado é bem importante. STF HC 111.840 do Espírito Santo, HC 111.840 do Espírito Santo. Beleza? Vamos rapidinho aí tentar fazer mais algumas, pelo menos umas 4, 5 julgados aí rápidos. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. A gente sabe hoje, por exemplo, no Espírito Santo, mais uma vez, tivemos esse grave episódio da Samarco, do Rio Doce, do rompimento das barragens de Mariana. Se eu estiver portando ilegalmente uma arma e matar alguém em legítima defesa, excludente, eu responderei pelo porte. Fran, isso é bem polêmico. Há entendimento que sim, porque só que aí vai entrar exatamente nesse caso anterior que eu falei. Se eu tiver comprovadamente portando uma arma para matar alguém em legítima defesa, por exemplo, óbvio que é mais difícil nesse caso, caberia o princípio da consunção e eu seria absolvido. Mas se já comprovadamente eu estou utilizando esse porte de arma anteriormente, aí eu poderia responder sim pelo porte de arma, mas obviamente não pelo crime de homicídio. Um exemplo desse caso, essas pessoas, não, eu sou um cidadão de bem, eu quero portar arma, ele vai e mata um bandido, uma pessoa que
vem roubar a sua arma? Ele pode responder sim pelo porte de arma e não responder pelo homicídio, porque o homicídio ele está sendo configurado pela legítima defesa, que exclui o segundo substrato do crime, ou seja, o crime é, apesar de ser típico, o crime não, a conduta, apesar de ser típica, ela é antijurídica pela legítima defesa. Beleza? Responsabilidade penal da pessoa jurídica. Isso é muito comum nos crimes ambientais. A previsão na lei de crimes ambientais de que a pessoa jurídica pode ser penalmente responsabilizada, a exemplo da Samarco, o BHP. Só que durante um bom tempo vigia a teoria da dupla imputação. O que seria a teoria da dupla imputação? Ela entenderia que só caberia responsabilização do ente jurídico, da pessoa jurídica, se também houvesse uma responsabilização penal da pessoa física. Mas o entendimento hoje, o STJ, o STF já decidiram assim. O STF no RE, Recurso Extraordinário 548181, entendeu que na realidade não vige mais a teoria da dupla imputação, ou seja, é possível condenações autônomas, é possível responsabilização autônoma, não é necessária a responsabilização concomitante da pessoa física. Ou seja, há uma teoria na realidade da imputação autônoma, principalmente nesses crimes ambientais. Beleza, galera? Deixa eu ver que horas são, só para fechar aqui, senão já 6h06, dá para fazer mais algumas livezinhas aí, galera. Vamos fazer mais pelo menos uns 10, 15 minutinhos de live. Um julgado bem interessante, Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2016, Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2016. A gente sabe que pelo princípio da presunção de inocência, o ônus da prova incumbe ao Ministério Público. Inclusive hoje, pela alteração do Código de Processo Penal de 2008, também nas excludentes de ilicitude de legítima defesa e estado de necessidade. Óbvio que na prática a gente sabe que é mais difícil, mas na teoria o Ministério Público deveria provar até que não há excludente de ilicitude e culpabilidade. Se houvesse fundada a dúvida, poderia ser absolvido pela legítima defesa ou estado de necessidade, por exemplo. E aí o julgado do STF entendeu no HC 107.448 de Minas de que o réu não tem o dever de demonstrar que a droga encontrada consigo seria utilizada apenas para consumo próprio. Quem tem que comprovar se é consumo próprio ou se é para fins de traficância, se é para fins de tráfico, é o Ministério Público e é a polícia, obviamente, quando do inquérito policial. Beleza? HC 107.448. Outro julgado bem importante de drogas é para a configuração do crime de associação para o tráfico do artigo 35 da Lei 11.343 de 2006. Artigo 35 da Lei 11.343 de 2006, que prevê o crime de associação para o tráfico, crime esse até que o cantor Belo foi condenado. Lembrando que é possível a condenação pelo crime de associação para o tráfico e a absolvição no crime de tráfico do artigo 33. E esse crime de associação para o tráfico, ele exige o dolo do agente em se associar ao tráfico com permanência e estabilidade. Então, se for algo eventual, se for um simples evento em que houve uma associação, mas uma associação esporádica, não há que se falar em crime de associação ao tráfico. Dou um exemplo, eu estou lá, vendo uns traficantes lá, o cara, vai lá fazer uma corrida lá e me dá esse dinheiro. O cara vai lá, um aviãozinho, faz uma corrida e pega o dinheiro para o traficante só para viajar ou para comprar uma televisão para a família. E nunca mais se envolveu no tráfico. Ele não pode responder nesse caso por associação para o tráfico, porque não foi um ânimo associativo permanente, muito menos estável. Beleza? STF-HC 139942, STF-HC 139942. Beleza? Outro julgado interessante também diz que o artigo 40, inciso 3, ele traz várias causas de aumento para o crime de tráfico. Inclusive, traficar em conjunto com adolescente, criança ou adolescente, geraria a majorante do artigo 40. E no artigo 40, inciso 3, prevê a causa de aumento de pena
se a infração for cometida em transportes públicos. Se o agente leva a droga em transporte público, já incidiria essa causa de aumento? O entendimento é que não. Não. Para incidir a causa de aumento do artigo 40, inciso 3 da Lei de Drogas, existe não apenas o transporte da droga em transporte público, mas também a comercialização do transporte público, beleza? E agora, só para finalizar, senão vai ficar muito corrido, vou fazer mais um julgado e uma súmula. Um julgado do STJ, do STF HC 121953 de Minas, ele diz que o rito previsto no artigo 400 do Código de Processo Penal, é aquele rito que transformou o interrogatório em não só meio de prova, mas também em meio de defesa, ou seja, o interrogatório passou a ser o último ato instrutório. Então, na audiência, começa-se pela testemunha de acusação, pela testemunha de defesa, e depois vai para o interrogatório do acusado. Porém, na Lei de Drogas há um rito próprio. O artigo 57 da Lei 11.343 de 2006, ela estabelece um rito próprio que permite, na realidade, exige que o interrogatório seja feito no primeiro ato da audiência. E há uma crítica até porque às vezes dificulta a defesa, às vezes a pessoa confessa e depois prova-se que na realidade não tinha prova nenhuma. Porém, o STF já decidiu que, por ser uma lei especial, vige o rito da Lei de Drogas, ou seja, o interrogatório é o primeiro passo. HC 121953 de Minas, HC 121953 de Minas Gerais. Beleza? E agora, só para finalizar essa live aí, galera, depois compartilha, lembrando que todo domingo, entre 4, 5 e 7 horas, e terça-feira, entre 8 e 10 da noite, eu vou fazer sempre lives, principalmente de direito penal, tá, galera? Que é com certeza a minha área de predileção, área que eu atuei muito nos júris também, e também em áreas várias criminais, aqui pela Defensoria Pública do Espírito Santo. E a súmula 512 do STJ. Essa súmula está, vira e mexe, debatendo aí para ser revogada. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, ou seja, da Lei de Drogas, ou seja, o tráfico privilegiado, não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas. Não afasta a hediondez. Ou seja, o acusado é primário, não exerce atividade criminosa, não compõe qualquer organização criminosa, aí ele poderia ser permitida a aplicação da causa de diminuição de pena do parágrafo 4º. Mas mesmo assim, o entendimento é de que seria um crime hediondo. Já vi vários julgados dizendo que, na realidade, nesse caso, não seria crime hediondo, até pela menor gravidade do tráfico privilegiado, mas a gente tem que ficar atento a essas mudanças de jurisprudência. Esse daí ainda com certeza não é um caso, uma decisão, uma súmula consolidada. Beleza, galera? E aí, voltando aqui, para quem não pegou ao início da live, indico mais uma vez o www.dizerodireito.com.br. Indico, obviamente, o Amo Direito, vários professores dando aulas fantásticas e gratuitas pelo Amo Direito. Grande iniciativa do Marquem aí, o Marquem com certeza tem que ser louvado pelas iniciativas de ajudar os concurseiros e estudantes de todo o Brasil. Dizer o Direito, sigam dizerodireito.com.br. Não estou fazendo patrocínio porque estou ganhando, pelo contrário, mas eu acho que a gente tem que ajudar cada vez mais. Eu fui muito ajudado por esses livros na trajetória de concurso, me fez passar em vários concursos graças ao estudo de informativo. Então, estudo informativo. Só para fazer um panorama rápido do meu histórico de concurso, eu fui aprovado na Defensoria do Espírito Santo, Brasília e Tocantins, tá? E além disso, advogado do BNDES, analista do TRF e do TRT, sou da equipe Amo Direito e Direito News. Brigadão aí, Marquem, grande Marquem. E muito com esses estudos de informativos, lei seca e boas doutrinas. Vou fazer de vez em quando algumas lives de dicas de doutrina, tá? Mas, pessoal, não se passe em concurso se não estudar informativo, não fizer exercício e não estudar a lei seca. Beleza, galera? E eu sei que o trabalho, a ansiedade de vocês é muito difícil, sou uma pessoa ansiosa também, mas cada dia é um dia de estudo, não desanimem, não é fácil passar em concurso, mas é possível.
Se fosse impossível, ninguém passaria em concurso. E só passa em concurso quem se dedica mais, quem se compromete mais, e quem não se deixa abater pelos resultados ruins. Beleza, galera? Então me sigam aí na @coachpedrocoelho, Instagram, Periscope, Facebook. Podem mandar mensagem. Quando eu puder, se eu puder responder, eu vou tentar ajudar vocês, seja com bibliografia, dicas, motivacional. Beleza? E me sigam nas lives aí pelo ombro direito. E vamos com tudo como quem não quer nada. Abraço, galera. Até mais.